Agora veremos as configurações avançadas do Avada. Bom, a primeira configuração é o Tracking Code. Essa opção aqui, esse espaço aqui, você vai utilizar para duas coisas. A primeira é utilizar o seu código do Analytics, é aqui que você vai jogar seu código do Analytics. Se você utiliza Facebook, campanha de Facebook, algum código do Facebook, você vai colocar aqui. Por quê? É uma área reservada para a renderização correta dos scripts em JavaScript, ok? E esse espaço aqui, você vai utilizar caso você precise de incorporar alguma biblioteca de terceiro, CSS e etc. Esses dois espaços aqui são destinados para isso. Algumas bibliotecas, como a Hotjar, que é uma ferramenta de tracking para trabalhar aí com a parte de acompanhamento de usuários, usabilidade, acessibilidade, ele exige que você coloque o código dele no topo do site, não no final. Então, caso você conheça aí o Hotjar, você não vai colocar o Hotjar aqui no final, você vai colocar o Hotjar aqui no início. E aí vai depender, se a sua biblioteca que você pretende colocar, ela te obriga, né, ela exige que você coloque no topo, você coloque aqui ou aqui, tá bom? Essas configurações são só isso mesmo, configuração de script, para você adicionar script aí, no caso o Google Analytics, talvez se você estiver utilizando o Google Analytics Universal, esse tipo de coisa, né? A segunda opção, Theme Features, essa aqui é o seguinte, a única opção que eu vou ser mais enfático é essa primeira aqui, ó, jQuery JPEG Quality. O que ele está te dizendo? Qual que é a qualidade das imagens que ele vai exibir? Aqui está 82%. O que ele vai fazer com isso? Quando você fizer o upload, ele já vai fazer uma espécie de renderização da sua imagem, tirando um pouco de qualidade dela para ela ficar mais leve. Caso você não queira isso, basta você colocar 100%. E aí você utiliza algum plugin de lossless compression. Lembrando que nós temos um curso de performance que eu explico detalhadamente a diferença de compressão loss e a compressão lossless, que é com perda ou sem perda. E eu apresento algumas ferramentas também. Então, se você é membro aí da nossa escola Ninja WordPress, dá uma olhadinha no nosso curso de performance que está bem legal. E as outras opções aqui basicamente todos os widgets do Avada. Eu não vou entrar nesse detalhe pelo seguinte, são todos os widgets do Avada. Ele está te perguntando se você quer habilitar ou não. O widget de fonte, o widget disso, daquilo outro. Isso aqui pode deixar tudo padrão, você nunca vai precisar de mexer com isso, ok? Ele só está te perguntando caso você queira desabilitar alguma coisa ou outra para ficar mais leve e tal, mas não tem tanta necessidade. E o Dynamic CSS aqui é o seguinte, o que acontece? Essa parte é muito importante porque isso impacta no desempenho do Avada. Muita gente me procura falando, Flávio, meu Avada está muito pesado, Flávio, meu Avada está muito pesado. 2 motivos porque o Avada dessas pessoas que nos procuram está pesado. A primeira, ela não sabe utilizar o Avada corretamente e ela não sabe utilizar nenhum tema multiproposta corretamente. Como funciona, qual é a lógica de um tema multiproposta? Você que é aluno já vai saber disso. Quando você edita qualquer configuração, aqui como configuração de cor, fonte, texto, tamanho, etc. Isso não é gerado, ele não joga esses parâmetros dentro de um arquivo CSS, não. Ele escreve isso diretamente no HTML, ele cospe isso no HTML. Então, às vezes, essas pessoas que utilizam a Avada faz tanta configuração que o HTML dessa pessoa triplica de tamanho. E aí que vem o perigo. O browser, o navegador que nós utilizamos, né, o Chrome, o Firefox, eles têm que fazer o triplo de esforço para renderizar tudo isso. Tudo isso é um trabalho muito intenso e exige muito do esforço do navegador. Então, o que acontece? A equipe do Avada já disponibiliza uma ferramenta do seguinte, olha, depois, a palavra depois que você finalizar todas as alterações no seu site,
cor, tamanho de fonte, etc, 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 você vem aqui e copila o seu CSS. Você copila ele. O que é isso, Flávio? Copilar o CSS. Ele vai copiar aquele CSS que ele cuspiu lá no HTML, vai criar um arquivo chamado style avada e vai jogar todos aqueles estilos lá dentro. E aí você habilita o Database Cache for Dynamic CSS. Por quê? O que acontece? Ele vai tirar lá do HTML todo aquele CSS que ele cuspiu lá, ou seja, o seu HTML ficou com triplo de tamanho. Agora ele vai ficar com tamanho normal, porque ele tirou do HTML e delegou isso para um arquivo CSS, ok? Então, ou seja, seu HTML ficou menor. E aí, quando você fizer cache disso, o que acontece depois que você fizer essa parte? Toda alteração que você fizer, Flávio, meu cliente pediu para me alterar. Você não vai conseguir ver isso de imediato. Você tem que desabilitar essa opção e fazer as alterações e depois habilitar de novo. Por quê? É esse processo de cache que ele copia, pega as informações lá e joga no seu CSS. Então, assim, resumindo, depois que você finalizar o seu procedimento, o processo, você vai vir aqui e vai habilitar essas duas opções. Quando o seu cliente, se você estiver desenvolvendo um site utilizando uma Avada para o seu cliente, fala assim, Flávio, um exemplo, Flávio, meu site Avada está muito pesado. Aí você vai virar para o seu cliente e falar, olha, eu vou arrumar isso quando você homologar o projeto final. Porque se trata de um tema altamente poderoso, personalizado, e ele precisa dessas questões para o bom funcionamento. Então, depois que a gente finalizar tudo, eu vou marcar uma opção que ele vai fazer seu site ficar lento automático, tá bom? Você vai virar e falar isso para o seu cliente, porque enquanto estivermos trabalhando com a Avada, você vai sim sentir uma lentidão. Por quê? Porque ele está escrevendo as regras de CSS dinamicamente e está cuspindo tudo no HTML. Isso não é legal. O seu HTML vai ficar gigantesco. Então é o seguinte, finalizou o procedimento, veio aqui, marcou essas opções. Flávio, se eu fizer isso, meu site vai ficar muito mais rápido, eu vou tirar 100% no Google PageSpeed, Pingdom e etc. Não, não vai. Eu te convido a conhecer nosso curso de performance, que é onde que você vai aprender todas as técnicas para aumentar a performance do seu site. Não espere de nenhum tema, Bitame, Avada, Bridge ou qualquer outro, nem os temas padrões aí do WordPress, você tirar 100%. A única forma de você tirar de fato 100% é você ter uma página em branco, ok? Por quê? O navegador precisa de renderizar isso tudo. Mas com o curso de performance da Escola Ninja WordPress, você vai sair do péssimo para o bom. Por que, Flávio, não dá para ficar ótimo? Para ficar ótimo, você vai ter que sacrificar funcionalidades do seu site, isso você não quer. E o bom, dependendo do caso, já é ótimo, tá bom? Então não fique grilado com essa questão de performance nesse momento. Nós só estamos começando, o seu site vai estar lento, eu já estou avisando. Então antes do pessoal começar a postar no fórum, Flávio, estou sentindo meu site Avada está lento. Calma. Calma, depois que você finalizar o seu site, fazer tudo o que você precisa, colocar sua logo, montar seus slides, colocar seu conteúdo, criar suas páginas, volta nessa parte, habilita as duas opções, faz o curso de performance, aplica tudo que é ensinado no curso de performance e depois você volta que você vai ver que o seu site vai estar veloz que nem um foguete, tá bom? Então, por enquanto, não se preocupe com isso, paciência e vamos junto que vai dar certo. E aqui, finalizando nossa aula de Advanced do Avada, a aba avançada. Na próxima aula entraremos no Custom CSS, que é onde que nós vamos escrever nossas regras customizadas de CSS quando houver necessidade. Até a próxima aula.